bem-vindo a este último programa da temporada 2 do Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia. Fides Reformata é a revista do Andrew Jumper, revista teológica, acadêmica do Andrew Jumper, publicada desde 1996. Hoje, para esse programa, nós estamos aqui com o Dr. Heber Carlos de Campos para conversar a respeito de um artigo que saiu originalmente em 1999. O artigo tem um nome diferente, Descendit ad Inferna, uma análise da expressão desceu ao Hades no cristianismo histórico. Dr. Heber, seja muito bem-vindo para mais esse programa. Obrigado pelo convite. Dr. Heber, sobre o que trata o seu artigo? Bem, eu tenho que falar um pouquinho historicamente. Eu sou um cara confessional, credal, isto é, atento aos credos históricos e às confissões históricas, especialmente a nossa confissão, adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Confissão de Fé de Westminster. Entretanto, confissões são coisas feitas por homens. E elas são sujeitas a erro. Os catecismos, a mesma coisa. E foi parar nas versões portuguesas do credo apostólico, que é um dos credos, talvez o mais conhecido de todos, que fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu Filho Jesus Cristo, etc., etc., e fala assim, que foi crucificado, morto, sepultado. Se parasse aí, estava tudo ok. Mas há o acréscimo de uma expressão, e desceu ao Hades. Explicando um pouquinho esse acréscimo. Um presbítero, no século, acho que IV ou V, um presbítero chamado Rufinus, da igreja de Aquileia, ele disse que nós colocamos a expressão desceu ao Hades não após crucificado, morto e sepultado, mas como substitutivo da expressão crucificado, morto e sepultado. Descer ao Hades, no entendimento desse pessoal, era igual a ser abandonado de Deus. É experimentar as angústias do inferno. E Jesus Cristo, nesse sentido, desceu ao Hades, ou seja, Hades é lugar de tormento. E Jesus Cristo foi atormentado não depois que morreu e foi sepultado, mas enquanto vivo neste mundo. Esta é a ideia de desceu ao Hades, contra a qual eu não tenho nenhum problema. Desceu ao Hades, repito, como substitutivo de crucificado, morto e sepultado. Acontece que no século VII apareceu essa palavra, essa expressão desceu ao Hades como um acréscimo a crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. E no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Então, essa expressão desceu ao Hades, ela vem tendo problemas de entendimento no decorrer da história. Nós não vamos ter aqui nesses 15, 20 minutos tempo para trabalhar com todas as opiniões diferentes, né, na história, mas descendit ad inferna, depois de crucificado, morto e sepultado, traz uma outra doutrina. Traz a doutrina que ele foi fisicamente a um lugar de condenação. Quando descer ao Hades, primordialmente era um estado de alma, onde ele sofreu na sua interioridade e na sua exterioridade, na alma e no corpo. Sofreu as angústias do inferno, sofreu a punição divina, sofreu a ira divina. Por isso que, não sem razão, antes de morrer, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice é a ira divina vinda sobre ele.
e ele experimentou o cálice da ira, para nos livrar da ira vindoura. Uhum. Então, desceu ao Hades pode ser interpretado de duas maneiras principais. A primeira maneira é como uma explicação da paixão de Cristo. É uma expressão substitutiva. Uhum. Foi crucificado, morto Morto e e sepultado. A segunda maneira interpreta uma ida factual de Jesus ao inferno, Física, ao Hades. literal. Física. A um lugar, tá? Só para você entender, existe uma concepção pagã de Hades, Uhum. que o Hades era um lugar para onde vão todos os mortos, os bons e os maus. Os bons vão para o Elysium. Uhum. Campos Elíseos que tem aqui em São Paulo é Campos do Paraíso. Campos Elíseos. E os maus vão para o Hades. É uma versão inconsistente, que se perguntar para essa teologia pagã, de que consiste o Hades? De paraíso e de Hades. É a mesma coisa. De que consiste São Paulo? De Santo Amaro e São Paulo. É inconsistente. A grande maioria dos evangélicos pegou ao menos parte dessa versão de desceu ao Hades literalmente. E boa parte dessa turma crê algumas coisas tão estranhas. Eu não sei se você vai me perguntar sobre isto, mas tem várias opiniões aqui que eu tenho no artigo, e você pode acessar esse artigo a qualquer hora. Você vai ter toda a documentação, todas as citações. Deixa eu falar um pouquinho sobre a visão luterana. Na visão luterana, Cristo desceu ao Hades também depois de ser sepultado. Desceu ao Hades. E o argumento forte deles, forte na cabeça deles, não na minha, é que ele desceu ao Hades para proclamar a sua vitória. O que é estranho, porque ele não havia ressuscitado ainda. O descer ao Hades, considerando que ele foi pregar a vitória dele quando ele estava morto. Tem mais coisas, mas eu não tenho tempo de falá-las aqui. Então, os luteranos creem fortemente nessa função de Cristo de descer ao Hades para ir pregar aos espíritos em prisão. E ele foi literalmente lá. Anunciar a vitória. Então, alguns creem que entre a morte e a ressurreição, né, entre a sexta e o domingo, Jesus foi corporeamente ao inferno. E os luteranos acreditam que ele foi anunciar a vitória dele sobre a morte, mas ele ainda não tinha vencido a morte. Não. Mas eles creem que Cristo, nesse intervalozinho entre a morte e a ressurreição, que o espírito dele voltou ao corpo dele. Lembra que numa das pessoas que Cristo ressuscitou, eu não sei se é o filho da viúva de Naim, algum outro personagem da Escritura, que fala que o espírito voltou ao corpo. Então eles tomam isso com respeito a Cristo. Cristo anunciou vitória porque o seu espírito já tinha voltado ao corpo quando ele foi ao Hades. Numa outra visão que acredita na ida de Jesus ao inferno, ele foi pregar o evangelho, não é isso? Essa é a tradição arminiana. A tradição arminiana é a maior tradição que existe na igreja cristã, exceto católica, se bem que católica tem uma visão arminiana, mas com outro nome, semipelagiana. Tá? Mas no protestantismo, o semipelagiano do catolicismo passou a chamar-se arminianismo, porque são seguidores de Armínio e seus asseclas. Então, a descida ao Hades na tradição arminiana é muito curiosa, muito curiosa. Em resumo, nessa tradição arminiana, Jesus Cristo foi pregar àqueles que não tiveram a oportunidade do Evangelho, é a chamada segunda oportunidade.
tá? Aqueles que não creram na época, porque não entenderam e tal, vão ter mais uma oportunidade de ouvir. Existem alguns caras, aqui para frente, que ensinam que não somente Jesus Cristo, mas os Paulo, Pedro, os apóstolos todos, quando morreram, desceram a Hades. E a pergunta é, até quando eles vão ficar lá? Outros ainda dizem que os santos todos que morrem vão ao Hades ajudar na pregação do Evangelho para que muito mais pessoas se convertam nesta segunda oportunidade. Então isso é altamente curioso. Um dos comentários mais famosos entre os evangélicos é aquele Pulpit Commentary, comentário do púlpito. Ele endossa essas ideias arminianas. O arminiano crê que não é possível que Deus deixasse salvar somente alguns e a grande maioria fosse para a perdição, porque eles creem na universalidade da salvação, ainda que não falem isso claramente, mas eles creem que Jesus Cristo morreu em favor e no lugar de cada pessoa, sem exceção. E eles não podem ficar mortos. Então, a segunda chance é muito boa. Eles têm que ter a oportunidade de aceitar a Cristo, né? Exato. Existem dois textos bíblicos que são usados para fundamentar, né, esses pensamentos. Um é Efésios 4:9, que diz, ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Na verdade até as regiões inferiores, vírgula, a terra. Então o senhor vai pela leitura que está lá na nota de rodapé. Isto, porque eles desceu do céu, diz respeito à encarnação. Ele desceu às regiões inferiores em relação ao céu. A terra é região inferior. Então, não que isso diga respeito a um lugar interior da terra chamado Hades. Ótimo. E o outro texto é um pouquinho maior, é a 1 de Pedro 3:18-20. Eu vou ler para o pessoal de casa acompanhar. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então, algumas pessoas pegam esse texto e interpretam. Olha só, o texto está dizendo que Jesus pregou aos espíritos em prisão e os espíritos que eram lá da época de Noé. Ou seja, Jesus foi lá no inferno, o pessoal da época de Noé estava por lá e ele pregou o evangelho para eles. Nós vemos de uma forma diferente. Os espíritos em prisão eram aqueles que estavam aprisionados no tempo de Noé. E a Bíblia fala que o Espírito de Cristo estava nos profetas anunciando o Evangelho. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, antes da encarnação, ele pregou através dos profetas àqueles que no tempo de Noé estavam aprisionados, isto é, eles não conseguiam crer. Porque se eles estavam lá no Hades, quando Cristo foi pregar, eles ouviram a pregação de Noé por 120 anos. Não faz sentido eles estarem ouvindo ali porque não ouviram antes, eles ouviram. A Bíblia chama Noé de o pregoeiro, o pregador da retidão, da justiça. Então, esses que estavam em prisão eram aqueles que estavam lá no tempo de Noé, incapazes de crer, escurecidos de alma, que não podiam crer na palavra de Noé. Cada martelada que Noé dava lá na arca era uma pregação de que o Senhor haveria de fazer chover sobre a terra. Ele é chamado, portanto, de pregador da justiça. Eu não creio que esses espíritos em prisão, de que o texto fala, estavam lá depois da morte e sepultamento de Cristo, num lugar chamado Hades. Então, Jesus não foi ao inferno. Literalmente não, fisicamente não.
O inferno que ele experimentou foi quando estava aqui. Uhum. Porque, lembra, o inferno, e eu sou seguidor do que o presbítero de Aquileia disse, o Rufinus. Nós usamos a expressão desceu ao Hades como substitutiva Uhum. de crucificado, morto e sepultado, não como um acréscimo a ela. Uhum. Tá? Quais são algumas das implicações e aplicações desse assunto para o cristão? A fé nossa rejeita algumas coisas. Uhum. Ela rejeita a noção da descida literal de Jesus ao Hades após a sua morte e sepultamento. Rejeita. Uhum. Segunda coisa, a nossa fé rejeita qualquer possibilidade de uma segunda oportunidade de salvação feita por Jesus, pelos apóstolos ou pelos santos que ao morrerem vão ao Hades continuar a fazer o que Cristo fez. Nós rejeitamos a ideia de que a morte de Cristo precisa ser completada pelo esforço dos outros que têm que ir ao inferno fazer o que Cristo não fez. Uhum. Nós rejeitamos a ideia de que a morte de Cristo não foi sofrimento suficiente para pagamento de pecados. Cristo venceu os inimigos, venceu Satanás e seus anjos, foi na cruz. Uhum. Quando ele colocou o escrito de dívida nossa encravado na cruz. A morte dele foi absolutamente suficiente. E não há necessidade que as pessoas recebam uma segunda oportunidade. Eu não creio na ideia de oportunidade. Deus salva ou não salva, Deus regenera ou não regenera. Deus põe luz ou deixa as pessoas nas trevas onde elas estão por natureza. Todos os homens nascem mortos nos seus delitos e pecados. Eles são concebidos e nascidos mortos. Se a luz de Deus não entrar no coração delas, pode ter segunda, terceira, quarta, quinta, sexta oportunidade que eles nunca vão crer. Uhum. E é uma maneira de os arminianos falarem da grandiosa obra de Cristo que tem que atingir todas as pessoas. E eles dizem, num dos seus escritos, que estão aqui no artigo, que 8/9 das pessoas por quem Cristo morreu estão no inferno. Então tem que resgatar o pessoal de lá, por isso que tem que ir pregar lá. Tá. Isso coloca uma certa responsabilização de nós pregarmos o Evangelho. Aqui e agora. Perfeito. Doutor Eber, muito obrigado pela tua presença mais uma vez no Fides Reformata. Um prazer meu. Esse artigo é grande, nós falamos só um bocadinho dele. Uhum. Mas eu quero encorajar você que nos ouve, nos vê, a ler. Nós precisamos ler essas coisas. Exato. E, infelizmente, este artigo meu é um dos pouquíssimos que existem sobre a matéria. Em língua portuguesa. Em língua portuguesa. Uhum. E eu queria que você lesse. Você pode me escrever, brigando comigo, não tem problema. Bom, um abraço Muito a todos bom. que nos ouvem e nos veem. Muito obrigado, Dr. Eber. Esse foi o Fides Reformata. Esse é o último programa da temporada 2. No ano que vem, teremos mais programas Fides Reformata para você. Até lá.